Olá, eu sou o professor Másio Miguel, professor de Ciências Humanas, e hoje vamos discutir o tema contratualismo, tendo como referência o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Pessoal, chamamos de contratualismo filósofos que discutiram a origem do Estado e da sociedade civil, que se dá por um contrato social firmado entre seus membros que viveram de modo organizado, estabelecendo as regras de convivência e a estrutura política. Como você pode ver, para discutir contratualismo, temos três conceitos importantes: Estado de natureza, contrato social e Estado político. Entendemos por estado de natureza os indivíduos que têm direitos naturais e acaba variando esse entendimento conforme o autor que vamos estudar. Você pode observar uma imagem dos indígenas que vivem nesse estado de natureza, isto é, sem um estado formado propriamente dito. Cuidado para não confundir com a ideia deles viverem na natureza. Você tem o conceito de contrato social, que é a partir do momento em que temos a criação do Estado, e um terceiro conceito muito importante é o de Estado político, que se refere ao momento em que o Estado e a sociedade civil se estabelecem. Com base nesses três conceitos, começamos a discutir essas três figuras que são importantes: o Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau. Temos aqui suas obras. O primeiro vai ter aí o Leviatã, o segundo tratado sobre o governo civil e o terceiro do contrato social. A primeira temática que temos para estabelecer sobre essas figuras é discutirmos o estado de natureza. Para o Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza. Por natureza, sabemos que os homens são parecidos fisicamente. Uns podem ser magros, outros mais fortes, outros baixos, outros com habilidade com as palavras. Assim, há uma regra de compensação, de modo que, naturalmente, os homens são todos iguais. Essa igualdade leva-os a competir, pois já que são semelhantes, é de se esperar que desejem as mesmas coisas. Desse modo, segundo Hobbes, o indivíduo vive seus dias com a sensação de insegurança, pensando que o outro homem pode atacá-lo, roubar sua casa, suas coisas. Por isso, cada um se antecipa diante da possibilidade da violência. Trancam as portas das casas, colocam grades, constroem muros altos, assim por diante. Portanto, a igualdade faz com que todos desejem as mesmas coisas e tenham recursos equivalentes para adquiri-las. Com isso, os homens passam a desconfiar um dos outros, se sentem inseguros e antecipam a reação do outro. O resultado é o conflito. Três grandes motivos para as pessoas brigarem vai ser a competição, a desconfiança e a glória. Entende-se por competição que leva os seres humanos a atacarem-se mutuamente para obter lucros. No caso da desconfiança, que o faz brigar por segurança. E a questão da glória é o motivo da discórdia pela boa reputação. Por isso, enquanto não houver um poder que organize os homens e os proteja, a própria natureza humana, de acordo com Hobbes, conduz para um estado de guerra de todos contra todos. Dito de outro modo, podemos dizer que os seres humanos naturalmente passam a desconfiar um dos outros, antecipando suas ações. Neste caso, perceba que os indivíduos têm direito a tudo. Cada um tem a liberdade de usar seu próprio poder de modo que quiser, desde que seja para preservar a sua vida. Outro ponto importante que nós temos é relacionado a o John Locke, que ele vai falar que todos nascem bons, iguais e independentes. É a famosa tábula rasa. O homem é um livro em branco. Os homens, nesse caso, eram livres e viviam de uma certa harmonia. O homem tem seus direitos naturais, a exemplo da propriedade, fruto de seu trabalho. O grande problema é que não existem leis comuns, isto é, para todos. Cada um julgava de acordo com sua opinião. Isso poderia gerar brigas. Dessa forma, o homem é bom e só faz guerra para defender a propriedade.
Em resumo, os homens vivem para conservar a vida e a sua defesa, a liberdade e a propriedade. Outro ponto importante é discutirmos Rousseau, a ideia de que o homem é bom por natureza. O homem é natural e mais parecido à figura do bom selvagem. Eram bons, iguais e livres. Viviam em perfeita harmonia. O homem natural é, nesse sentido, muito parecido com os outros animais. A grande diferença é que os outros animais devem viver segundo a regra que a natureza lhes prescreve, ao passo em que o ser humano tem livre arbítrio. É o único ser vivo que, por exemplo, com fome, diante de um prato de comida, é capaz de dizer não. Para o Rousseau, quando surge a propriedade, iniciam as discórdias, as brigas e a desigualdade. Esse, então, é o primeiro ponto que devemos abordar. Outro ponto de destaque, nesse caso, para acabar com esse estado de natureza e estabelecer um contrato com a sociedade, isto é, o nascimento do Estado. Observe que, para o Thomas Hobbes, os homens renunciam o uso da força e ficam submissos ao Estado. Nesse caso, observe que ele elaborou uma teoria sobre o contrato social baseado na formação de um Estado forte, militar e armado, para garantir o respeito entre os homens. A forma de acabar com o estado de guerra permanente seria a instituição de um Estado, de um poder soberano, que garantisse a existência pacífica da sociedade civil e, para tanto, o poder do soberano deveria ser ilimitado e absoluto. Por isso que nós falamos que, nesse primeiro momento, o tipo de cidadão desejado por Hobbes seria o súdito. Quando olhamos para a figura de John Locke em relação ao contrato social, observe que você tem aí, criam o Estado para garantir a liberdade e a propriedade. A fim de viverem melhor e evitarem conflitos, os homens criam o Estado, principalmente para garantir a liberdade e a propriedade. Concedem o direito de punir e legislar a um governo em que depositam confiança, mas a propriedade não é cedida, pois é fruto do trabalho de cada homem, cabendo ao Estado protegê-la. Em relação ao tipo de cidadão que ele deseja, seria um cidadão representativo. No caso de Rousseau, observe que você tem a ideia de contrato de associação por meio de consenso entre os homens. Rousseau entende que o contrato social deve proteger o exercício da soberania do povo e não de um príncipe, como propôs Hobbes. A liberdade natural foi perdida quando o ser humano instituiu a propriedade privada. Trata-se agora de garantir a liberdade civil. Veja o pensamento de Rousseau. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: "Isto é meu", e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditar. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não poupariam ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: "Impedir o impostor, não deixar tomar conta da terra. Estareis perdidos e esquecer que o fruto são de todos e que a terra não pertence a ninguém." Ora, com essas palavras de Rousseau, observe que o pacto com que todos os homens concordam só poderá ser algo que mantenha a igualdade entre todas as partes. Por isso, as cláusulas do contrato se resumem em uma só: a alienação total de cada associado com todos os seus direitos, a comunidade toda, porque, em primeiro lugar, cada um dando-lhe completamente a condição é igual para todos, e sendo a condição igual para todos, ninguém se interessa por torná-lo onerosa para os demais. Assim, cada um deve transferir todos os seus direitos para a comunidade, incluindo o direito à propriedade privada, o que garante a igualdade, já que todos os homens transferem seus direitos para o corpo político coletivo. O tipo de cidadão que Rousseau almeja seria o participativo. Esse, então, vai ser uma configuração muito importante relacionada para ele. Outro ponto que podemos dar destaque é em relação ao Estado político.
é quando você estabelece o Estado e uma organização civil. Observe então que o Estado político para a figura de Thomas Hobbes seria um Estado artificial. O homem não deixa de ser egoísta. Observe essa imagem como ela é importante. Você tem aí, a espada representa a sua força militar e o controle do exercício nacional. Você tem o corpo formado pelos súditos, que através do contrato social abdicaram de sua liberdade, entregando-a ao monarca. Nós temos a coroa, que representa a forma de monarquia absolutista, e temos o cedro, que representa a centralização dos poderes em suas mãos, executivo, legislativo e judiciário. Na figura de John Locke, você pode ver aí a ideia de que o Estado é subordinado ao consentimento do povo. Algumas ideias importantes de John Locke, como você pode ver, é ter executivo e legislativo. Para ele, esses dois poderes não podem ficar nas mesmas mãos. O poder legislativo deve ser formado por representantes eleitos pelo povo e renovados periodicamente. As decisões do eleitorado e do parlamento devem ser tomadas por maioria e obedecidas por todos, mesmo pelos que não concordam com elas. E, quando a gente observa o Rousseau, o Estado é o resultado da vontade geral. Quer dizer que nós temos uma democracia direta. As pessoas elas têm que votar e participar diretamente desse modelo. E, por último, podemos aí analisar a configuração da forma de governo que cada um defende. Observe que o Thomas Hobbes defende um Estado absolutista. Por isso que você vai ter a fabricação do rei, naquele período que nós chamamos de Antigo Regime. Esse modelo absolutista, ele também é sustentado por um caráter divino, que é uma pessoa que nós não abordamos nesse vídeo, que é o Jacques Rousseau, que ele vai dizer que o rei é o representante de Deus aqui na Terra. Por isso que é dado a ele a missão de pôr ordem na sociedade. Nesta imagem, observe que você tem a fabricação do rei. A primeira você tem um manequim com a roupa, depois você tem o rei, que está parecendo uma pessoa comum, mas ele precisa ser adornado para que ele possa mostrar a sua imponência. A forma de governo de John Locke seria o liberalismo político, que você pode ver aqui essa organização. As pessoas, através do voto, escolhem seus representantes, e esses representantes, por sua vez, irão criar leis, regras, e dessa maneira eu tenho uma democracia representativa. Já a figura de Rousseau, ele deseja uma democracia direta. Observe que a ideia de Rousseau é que as próprias pessoas, através de seu voto, escolham as leis e as regras. Dessa maneira, você tem aqui um quadro comparativo de toda essa estrutura do contrato social dessas três figuras. Estado e natureza, que é antes da formação dos estados, é a forma que os homens viviam. O contrato social, a criação do Estado moderno. Estado político seria esse estabelecimento entre o Estado e a vontade das pessoas. E, por último, a forma de governo que nós temos. O Estado absolutista, o liberalismo político e uma democracia direta.